Então, para se buscar uma segurança jurídica, para ter certeza de que o meio ambiente não vai sofrer um dano sem ser reparado, buscou-se a imprescritibilidade da reparação em matéria civil, importante destacar, tá? Olá, esse é o DAP, Direito Ambiental na Prática. Meu nome é Advan Zanchetti e aqui nós buscamos sempre falar do direito ambiental de forma prática, contando um pouco sobre o nosso dia a dia, sobre casos e trazendo sempre um conteúdo novo, que é o objetivo do tema de hoje, falar sobre a imprescritibilidade na matéria de responsabilidade civil ambiental. Hoje eu vou fugir um pouco da cultura do nosso podcast, que é aprofundar muito o tema, é trazer até mesmo convidados para falar um pouco mais sobre esse tema, só que hoje a ideia é devido à grande repercussão que se vem tendo sobre esse tema novamente, e você vai ficar sabendo hoje o porquê, vai ficar sabendo o porquê que de novo estão falando tanto desse tema, devido a algumas ações de regresso. Fique até o final então do vídeo para saber como nós podemos até buscar uma certa defesa para o nosso cliente, como o cliente vai fugir dessa responsabilidade, como ele vai reagir, de que forma vai se buscar fazer uma defesa de uma matéria em que é imprescritível. Como vai se fazer, como vai se aliar? Vai ter que contar com a ajuda de técnicos, vai ter que se buscar como? Então fique aqui para você saber tudo sobre a imprescritibilidade em matéria de responsabilidade civil ambiental. Bom, para falar sobre esse tema, é importante destacar logo de início a questão de que o nosso ordenamento jurídico, ele visa sempre a prescrição da pretensão reparatória. Ou seja, você vai visualizar um caso em matéria civil, responsabilidade civil tradicional. O que se busca? Uma prescrição existe por natureza de 3 anos. Pega uma relação de consumo, uma prescrição de 5 anos. Mas e por que então, em matéria de responsabilidade civil ambiental, esse fato houve uma decisão onde se caracterizou a imprescritibilidade, onde se foi tomada essa decisão pela imprescritibilidade? Importante falar que a responsabilidade civil ambiental, ela está fundamentada, ela tem a sua base no artigo 14, parágrafo 1º da 6938 de 81, aliado com o 225, parágrafo 3º da Constituição Federal. E essa imprescritibilidade, então, ela vai se dar quando? Nós vamos falar sobre o fundamento dessa decisão para você compreender. Quando vai se falar dessa matéria, quando ela é cabível, de fato. Por que eu falo quando ela é cabível? Ela pode ser o artigo, tanto 225, parágrafo 3º, quanto 14, parágrafo 1º da 6938 de 81, que eu acabei de mencionar, eles podem visualizar também, eles entendem, tem essa base, essa estrutura de que a parte pode ingressar com uma ação buscando um dano ambiental individual. É cabível a imprescritibilidade nesse caso? Eu compreendo que não, mesmo quando se fala em matéria de uma relação de consumo. Até mesmo eu já trabalhei muito nessas questões, quando tinha a tese. É impossível falar sobre esse tema sem mencionar a tese, qualidade de vida é um direito fundamental, onde as partes buscavam pleitear um direito, um dano ambiental individual, tanto contra o poder público, por causa de alagamentos, enchentes, esgotos a céu aberto, ou qualquer outro prejuízo que se tinha frente à matéria ambiental, buscava pleitear e tinha essa ideia de que cabia uma relação de consumo, porque ela estava pagando IPTU, então não deixava de ser um agente consumidor perante o poder público. Assim como as empresas que tinham uma poluição atmosférica que estava prejudicando os vizinhos, caracterizava como bystander, aquela vítima por equiparação da relação de consumo. Então isso é muito importante falar, por quê? Porque eu não visualizo imprescritibilidade na matéria de responsabilidade civil ambiental para esses casos, sendo que o fundamento da decisão buscou o quê? Ele está lá no acórdão do recurso extraordinário 654833, que menciona a questão da busca pela segurança jurídica. E quando se busca a segurança jurídica, eles fundamentaram mencionando que o Estado muitas vezes demora para ingressar com uma demanda contra a parte que de fato cometeu o dano, contra o infrator,
contra aquela parte que cometeu o dano, pode ter sido há 10 anos atrás, há 20 anos atrás. Não existe mais um prazo agora. Muito se falou que em matéria ambiental o prazo para prescrição e responsabilidade civil ambiental era em 10 anos. É isso mesmo? Não, hoje não existe mais uma prescrição. Não se caracteriza. Após o julgado de repercussão geral, cumpre destacar a tema 999 do STF. Ou seja, se o Estado quiser entrar com uma ação, o Estado aqui eu falo de modo geral, os órgãos ambientais, o MP, até mesmo com uma ação popular que visa reparar o dano ambiental, ela não existe mais um prazo. Mas e como a parte vai se defender? Buscou na fundamentação trazer uma segurança jurídica, mas e o Estado não deveria então ter esse olhar de ter uma celeridade maior? Óbvio que sim, eu quero comentar um pouco mais sobre isso. Mas agora, falando sobre o fundamento dessa decisão, é importante se comentar até mesmo o artigo 225 da Constituição, onde foi muito observado nessa fundamentação. Por quê? Porque o artigo 225 da Constituição, quem está aqui, que trabalha com direito ambiental, conhece de cor e salteado esse artigo. Por quê? Porque ele fala muito da preservação das espécies, dessa questão de que o meio ambiente é meio que intocável, pode-se dizer assim. Então, tem esse olhar. Não estou aqui defendendo, sendo pró-natura ou sendo buscando, tendo esse olhar degradador. Não, estou falando sobre a fundamentação mesmo, onde se falou muito da segurança jurídica devido a essa até omissão do poder público, pode-se dizer assim, essa omissão por demorar tanto para ingressar com uma demanda. Então, para se buscar uma segurança jurídica, para ter certeza de que o meio ambiente não vai sofrer um dano sem ser reparado, buscou-se a imprescritibilidade da reparação em matéria civil, importante destacar, tá? Não é, eu não estou aqui falando, aí voltamos para aquela, importante dar um passinho para trás e falar, não estou aqui falando de uma responsabilidade administrativa, de um auto de infração ambiental, esse vai ter a sua prescrição, e o Cláudio fala muito bem desse tema, comenta muito, tem outros vídeos no canal sobre esse tema. Tá? Aqui é sobre matéria de responsabilidade civil ambiental. Então, importante destacar essa questão. Mas e aí, falando um pouco sobre até essa questão de jurisprudência, hoje, como se vem tendo esse olhar da jurisprudência? Hoje, o que a jurisprudência vem decidindo? No STJ já tinha essa visão da imprescritibilidade. Então, no STJ nada mudou. Mas aí se entra no mérito falando até mesmo dos TRFs, dos tribunais de justiça, como vem decidindo. Alguns casos, alguns tribunais de justiça vêm entendendo que até mesmo uma relação onde a parte sofreu, que eu mencionei que eu tenho essa visão de que não cabe imprescritibilidade, mesmo sendo defensor da tese, qualidade de vida é um direito fundamental, alguns tribunais vêm entendendo pela imprescritibilidade, mesmo nos casos de dano ambiental individual. E quanto a essa questão de direito difuso, da reparação do meio ambiente, pensando de modo geral, que o meio ambiente sempre deve ser reparado, isso já está pacificado, de que é imprescritível. Óbvio, se pensar diferente, vai estar indo contrário a um tema de repercussão geral, onde já foi tomada essa decisão. Então, nosso ordenamento jurídico, ele sempre visou que deve existir um artigo, uma legislação específica para se poder caracterizar a imprescritibilidade. Mas, nesse caso, foi determinado pelo recurso extraordinário já mencionado. Então, tem essa questão de que houve uma segurança jurídica ou houve uma insegurança jurídica maior ainda, tema já batido de outros podcasts. E aqui entra a crítica para essa decisão. Volto a falar, não estou defendendo ou sendo contrário, sendo pró-natura ou tendo um olhar degradador. Mas é importante se falar o quê? Quando se fala em responsabilidade civil ambiental, ainda entramos no mérito da obrigação propter rei. O que é a obrigação propter rei? O direito real da propriedade. Eu, utilizando aqui um exemplo fictício, é para falar do direito ambiental de modo prático, mas usando um direito fictício. Eu comprei uma propriedade a qual foi desmatada há 20 anos atrás e até hoje não houve nada nessa propriedade, nenhuma ação, não houve nem mesmo um auto de infração administrativo, não houve nada. Mas eu comprei aquela propriedade por um valor que eu paguei como se ela estivesse toda adequada.
E aí comprei, há 1 ano atrás, essa propriedade. E agora veio uma ação civil pública em desfavor, teve um inquérito civil, veio uma ação civil pública, onde eu sou o réu, por um dano ambiental cometido pelo antigo proprietário há 20 anos atrás. É justo essa questão? Não estamos aqui falando de equidade também, mas é cabível, não é imprescritível, vou ter que fazer a minha defesa. E aí se entra em outro tema, e aí eu vou entrar com uma ação de regresso contra o antigo proprietário, o vendedor dessa fazenda, que havia ele sim desmatado e conseguiu todo o lucro, vendeu a propriedade por um preço maior do que o esperado. Então se cria até mesmo uma certa insegurança jurídica aqui. E aí nós entramos no mérito do podcast, que é essa questão de ter que ter essa conversa um pouco maior, até mesmo o IDAM, o Instituto de Direito Ambiental, ele busca difundir o direito ambiental de modo para se pensar. Hoje foi criado uma jurisprudência com base em legislações, em doutrina, com olhar totalmente pró-natura. E eu não estou falando que está errado, mas precisa de um certo olhar clínico para isso. A que ponto pode ter prejuízos nesse caso? Nesse exemplo que eu acabei de mencionar, seria justo com uma pessoa nesse sentido? Comprou, pagou um preço maior, até mesmo por uma propriedade, e aí agora vai ter que buscar uma reparação, que muitas vezes a ação civil pública vem com um valor surreal, o pedido, com talvez um pedido aqui de milhões para que seja reparado o meio ambiente. Não estou dizendo que está errado essa reparação, só que talvez não seria injusta essa reparação agora para o atual proprietário. Então precisa ter muito essa questão do passivo ambiental, vai permanecer para sempre? Esse passivo ambiental, até que ponto? Precisa ter um olhar mais clínico para isso, precisa ser estudado um pouco mais forte, tem que ter essa visão pelos julgadores. E aí entra até mesmo a questão das defesas. O pessoal, muitas vezes, os clientes chegam até nós sem saber a quem recorrer. Eles chegam apavorados quando se fala nesse tema, e realmente eles estão no buraco, muitas vezes. Você, cliente, que está tendo que se defender de uma ação civil pública por causa de um dano de 15, 20, até mais tempo, um dano de décadas atrás, tem que fazer a sua defesa de forma perfeita, de forma adequada, buscando e primando sempre pela excelência, sob pena de ter que reparar um dano que talvez não foi nem você mesmo que cometeu. Então tem essa questão. E aí fica, para finalizar aqui, busquei falar de forma bem objetiva no podcast de hoje, fica aquela ideia de que o poder público deve ter uma celeridade maior, deve se fazer valer do seu poder de polícia para buscar uma celeridade onde não tenha que o judiciário criar uma certa insegurança jurídica, onde se buscou criar uma segurança jurídica, mas foi ao contrário, analisando por esse viés, para tapar o furo do poder público que está agindo de forma omissa, quando deveria ter uma estratégia melhor para recuperar um dano, quando se deveria, talvez, ter mais agentes, é óbvio, buscando o ingresso de uma demanda, se não ingressar no prazo correto, vai ser algo prescrito. Então, por que só em matéria de responsabilidade, não estou dizendo só em matéria de responsabilidade civil ambiental, mas olhando agora para esse viés, onde o nosso ordenamento jurídico visa a prescrição da pretensão reparatória, por que só em matéria de responsabilidade civil ambiental existe a imprescritibilidade? Então tem que ter esse olhar, tem que ter essa visão, que precisa ser mais discutido sobre esse tema, precisa entrar mais no mérito para ver quais as situações que estão sendo criadas aqui, para não ficar um fazendeiro, aquela pessoa que de fato faz com que o nosso país cresça, ficar com essa certa insegurança, e até mesmo muitos negócios não saírem por esse fato da imprescritibilidade. Então temos que ter essa visão de crescimento, de sustentabilidade, mas tem que ter esse pé no chão um pouco maior quando se fala em uma imprescritibilidade em matéria de responsabilidade civil ambiental. Pessoal, então gostou do assunto, gostou do tema, sugere mais assuntos aqui, compartilhe esse vídeo,
Fica o nosso pedido, o nosso agradecimento para você que faz parte do DAP aqui, que está sempre seguindo, sempre visualizando. Espero que tenha gostado desse conteúdo. Nos ajude a divulgar o nosso canal. Compartilhe esse vídeo, dê um print, poste nos seus stories, nos marque. Nós compartilhamos também. Tá certo? Até a próxima, então. Espero que tenha gostado do vídeo. Valeu, galera. Um abraço.